Fala família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Nos Trilhos da Riqueza. Aqui nesse canal a gente fala a respeito de economia, de finanças e de educação financeira. E além de tudo isso, eu costumo compartilhar com vocês a minha vida de microempresário, de empreendedor, passando sempre para você as melhores dicas, aquilo que eu tenho feito no meu dia a dia, que tem feito alavancar os meus ganhos, de forma que você possa utilizar aí. É claro que nem tudo que dá certo para mim vai se aplicar na sua vida, mas eu tenho certeza que tem muitas coisas que podem lhe ser úteis. Então, como eu costumo sempre compartilhar minha experiência aqui com vocês, hoje eu estou para narrar uma história muito triste que aconteceu comigo há algum tempo atrás, mas eu acho que é bom compartilhar porque pode servir de aviso para essas pessoas que estão chegando agora no ramo dos investimentos, quando se fala de renda passiva, criptomoeda, ações, fundos imobiliários. Normalmente a pessoa entra sem nenhuma noção e acaba metendo os pés pelas mãos. E foi isso que aconteceu comigo, então eu vou narrar aqui a minha história para, quem sabe, te livrar de um problema futuro. Para você que já é inscrito aqui no nosso canal, como eu gosto de pedir sempre, deixa o like e compartilhe esse vídeo, porque essa é a forma que você tem de me ajudar, fazendo com que esse canal cresça e que esse tipo de informação possa chegar a um número maior de pessoas e, quem sabe, livrar até essas pessoas de um problema futuro. Agora, se você ainda não for inscrito, fica aqui com a gente. E se por acaso o vídeo que eu for fazer hoje, que eu vou passar para você, realmente tiver alguma informação útil, algo que possa ser utilizado na sua vida, aí sim você considera lá no finalzinho do vídeo se inscrever, curtir, compartilhar e vir fazer parte dessa família, tá bom? Então, meus queridos, no início de 2022 eu estava procurando uma nova forma de ganhos, porque, como a maioria aqui já sabe, quem me conhece, sabe que eu sou empreendedor, eu tenho um mercadinho, só que eu queria uma fonte de renda que eu não tivesse que trabalhar tanto, porque esse meu trabalho exige muito, muito mesmo. Eu faço praticamente tudo, de tudo um pouco eu faço. Então eu tô querendo, já tô com 41 anos, então é aquela coisa, né? A gente sabe que o corpo ele começa a reclamar, então a gente está querendo mais uma coisa mais tranquila, mais sossegada. Então eu comecei a vasculhar na internet e dei de cara logo com o quê? Criptomoedas. E quando você começa a ouvir falar sobre criptomoedas, especialmente eu, que era a primeira vez, se assim também for o seu caso, não conhecia nada a respeito, eu vi que é um mundo maravilhoso, um mundo magnífico, um produto que se valorizou tanto que ainda tem um alto poder de valorização, pelo menos é nisso que a gente acredita, pelo menos eu acredito nisso. Se você parar para analisar, o Bitcoin tem a data específica, né, que é o Bitcoin Pizza Day, não sei se você já ouviu falar, algo que aconteceu há mais de 10 anos atrás, onde o cidadão resolveu comprar uma pizza e resolveu pagar com Bitcoin. Na época ele pagou 10 mil Bitcoins nessa pizza. Ou seja, um Bitcoin hoje, um único Bitcoin, hoje está na casa dos quase 30 mil dólares. 10 mil Bitcoins é um número surreal. E aí você procura saber e ver que realmente essa história é verdade e que esse produto ainda tem muito a se valorizar, que assim como ele, existem outras até, como é o caso da Shiba Inu, Baby Doge, que não precisa nem chegar ao patamar do Bitcoin. Apenas cortando alguns zeros você é capaz de transformar apenas 100 dólares em 100 mil dólares ou 1 milhão de dólares. Galera, eu falo sobre dólares, não é que eu seja nenhum expert, investidor no mercado financeiro lá fora, não é isso. É porque quando eu trabalho com criptomoedas, eu compro através da Binance. E lá o real praticamente não tem valor. Quase tudo lá é feito através de dólar. Então a cotação é dólar. Eu acabei acostumando falando com dólar. Não é querendo ser mais importante ou querer aparecer, não é nada disso. Aí quando eu entrei, eu vi esse tipo de coisa, eu vi muita gente comprando, né, alguns influencers, e eu fiz aquele papel de Maria vai com as outras, acabei comprando sem entender praticamente, a única coisa que eu estava olhando era o seguinte, que pode se valorizar, que vai se valorizar, então eu não queria ficar fora daquilo, então eu resolvi comprar. O tempo foi passando e aí eu vi que não era bem assim, muitas delas até se desvalorizaram, até porque o período em que eu entrei foi um péssimo período para quem estava começando. Porque o Bitcoin nessa época estava na casa dos 45 mil dólares, todas as criptos estavam bombando, estava com um alto valor. Foi um dos maiores valores. De lá para cá foi o maior valor que teve, porque de lá para cá só vem caindo, né? Então eu peguei aquela alta, estava na alta e aí foi derretendo, derretendo, e hoje está no estado que está. Então, quando eu vi isso, eu comecei a me assustar, eu comecei a retirar dinheiro de algumas criptos, na época eu tinha Shiba Inu, eu tinha Cardano, tinha Bitcoin, Ethereum, eu vi começar a cair assim, eu vi o meu capital começar a derreter, eu fiquei meio assustado e comecei a retirar. Justamente porque eu não tinha nenhum tipo de experiência, apenas fui na onda dos outros, achei que poderia dar muito bom, mas sem entender nada, e aí foi um problema. Então, eu fui estudando mais, fui aprendendo, aprendendo, e nesse meio tempo eu vim entender que, o que é que todo mundo estava falando? Que é o momento da economia que a gente atravessa, é um péssimo momento, que ações, assim como o cripto, não vão se valorizar pelo menos por um tempo até que se resolva isso. O mundo está passando por uma hiperinflação e tudo isso precisa ser ajustado.
É a primeira vez meu no mercado financeiro, eu não sabia nada disso, que na realidade isso são ciclos, tá? Daqui para frente sempre vai acontecer. Ciclos de alta, ciclos de baixa, e a gente está vivendo um ciclo de baixa. Então eu fiquei frustrado, mas não parei de comprar. Aí eu continuei comprando. Aqui vai a questão triste, a história triste. O que é que aconteceu? Por eu andar pesquisando, eu vi também que existia uma nova forma de ganhos que poderia ser até muito mais lucrativa do que simplesmente comprar as criptos e segurar no momento em que elas voltem para o topo, chamado all-time highs, que é quando ela volta para aquele valor que ela já foi um dia. É claro que nem todas vão voltar, mas pelo menos aqueles projetos mais sólidos, pelo menos assim eu vejo, Bitcoin, Ethereum, Cardano, é muito provável para que elas voltem para o patamar em que elas estavam antes, ou até mesmo superem, que é o que a galera fala muito a respeito do Bitcoin, que o Bitcoin deve bater 100 mil dólares antes de atingir a marca de 1 milhão de dólares. Isso vai acontecer ou não? Não sei. Eu particularmente acredito, mas cada um é cada um. Aí eu ouvi falar a respeito de mercado futuro. E o que é mercado futuro? Mercado futuro é uma forma que você tem de... É uma aposta, não é um investimento, tá? Não confunda, mas eles vão tentar te passar isso, que isso é um investimento, e na realidade não é um investimento. Você pode fazer umas apostas tipo a favor ou contra o mercado. Exemplo, o Bitcoin hoje está na casa dos 30 mil dólares. Então você pode entrar lá no mercado futuro e operar comprado ou vendido. Quando você opera comprado, significa que você aposta que dali de onde você comprou, o Bitcoin ele vai se valorizar. Ou se você quiser operar vendido, significa que do valor que ele está, ele deve se desvalorizar. E sabe o que é mais incrível? É que quando você trabalha com o mercado futuro, existe uma coisa chamada alavancagem. Isso aí foi que me ferrou de verde e amarelo. Como funciona essa tal alavancagem? A alavancagem, eles te prestam dinheiro, te fazem operar com um dinheiro que você não tem. Como assim? Bom, digamos que você tem aí 1.000 dólares, né? E aí você resolve entrar no mercado e você resolve apostar esses 1.000 dólares que o Bitcoin vai se valorizar. Então você pode se alavancar até 20 vezes. Então esses seus 1.000 dólares se transformam em 20 mil dólares. Se você operou que ele vai se valorizar e ele se valoriza apenas 1%, digamos que ele hoje está na casa dos 30 mil dólares, e ele vai até 30 mil dólares e 300, ou seja, ele subiu 1%. Então você ganha 1% de 20 mil. Não é incrível? Parece ótimo, né? Até porque é muito simples. Só tem duas opções. Ou vai subir ou vai descer. Então, para aquelas pessoas que, assim como eu, acreditam sempre na história do copo meio cheio, você já começa 50% ganho, né? Você só precisa dos outros 50%. Porque se ele vai subir ou se ele só pode subir ou descer, tá metade. Metade para perder, metade para ganhar. O problema é que se for contra a sua posição e cair 1%, significa que dos 1.000 dólares que você está entrando com 20 mil dólares, você tem 1.000 dólares e alavancou 20 vezes, ou seja, você está com um valor de 20 mil. Se ele cair 1%, significa que ali você perdeu 200 dólares. Normalmente você entra, você estuda, aí foi o que eu fiz, não tão bem assim, né? Mais uma vez entrei afoito. Para meu azar, o que é que acontece? Parece que é uma coisa já realmente para você perder dinheiro. Quando eu entrei, uma das primeiras operações que eu fiz foi essa que eu vou deixar o print para vocês. Eu fiz esse valor aqui, ó, que dá 400 e dava 450 reais mais ou menos naquela data. Naquela data o dólar estava custando algo em torno de 5,50, 5,60. Então eu fiquei maravilhado. Eu parei e pensei, poxa, com uma única operação em um único dia, ou seja, se eu quisesse encerrar ali, eu tinha feito 400 reais em um único dia. É claro que eu sabia que nem todo dia seria desse jeito, que teria dias em que eu iria perder, mas eu achei que eu iria me controlar e que no final das contas iria dar muito bom, até porque foi algo muito simples. Eu apostei que ele iria se valorizar por causa da tendência do mercado, e assim foi. Aquela criptomoeda que eu apostei na hora deu certo, então achei que era algo realmente muito simples, só que não é bem assim. Aí com o passar do tempo foi acontecendo, comecei a perder, fui descobrindo novas técnicas, suporte, resistência, um monte de coisas. Apesar de eu estar falando sobre isso no mercado cripto, no mercado de ações também existe, tá bom? Então toma cuidado. E aí eu fui perdendo. No final das contas eu acabei perdendo 10 mil reais. Então, só que tipo assim, eu tive um controle, né? Vamos dizer assim, eu tive um controle, e quando eu perdi esse valor eu falei que não, já estava na hora de parar. Eu simplesmente parei de operar mercados futuros. Hoje em dia eu tenho criptos, mas só comprei, né? É o investidor chamado holder, aguardando um futuro em que elas possam vir se valorizar. Eu sei que isso é maravilhoso, isso é muito incrível, isso tem feito a cabeça de muita gente, inclusive
Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vi um dia desse aqui um comercial no YouTube, onde uma corretora, tá? Uma corretora brasileira, não vou citar o nome dela aqui, mas vou dar só uma dica, né? Ela é um boi, né? Aquele animal de chifre. Aí você, com certeza, já deve saber do que eu estou falando. Fala de uma alavancagem de 70 vezes. Cara, isso aí para destruir o seu capital é assim, ó, instantes. Então, toma cuidado, tá bom? Se eu pudesse dar um conselho a vocês não entrem, não vá trabalhar em mercado futuro, não faça alavancagem, porque tem muita gente, inclusive tem casos aí de pessoas que perderam todo o seu patrimônio, casos de pessoas que acabaram até perdendo a vida porque se matou depois de perder tudo apostando nessa modalidade aí. Aliás, aposta nenhuma presta, eu sempre falo isso, aposta é bom para o dono da casa. Levou um tempo até eu entender isso, hoje em dia eu já não trabalho mais com nenhum tipo de aposta. Falou em aposta, eu tô fora. Tá bom? Então, muito cuidado com o mercado financeiro, porque eles vão tentar te convencer a fazer isso, que tem gente que está vivendo disso. Pode até existir, mas se existir, sinceramente, é 1 ou 2%. A grande maioria quebra. Essa é a grande realidade. Então, não se envolva com isso. E tem mais um detalhezinho aqui. Talvez você esteja pensando aí, mas eu não trabalho com esse tipo de ações, não trabalho com ações, não trabalho com criptomoeda, meu negócio é aqui, a renda ativa e tal. Mas mesmo assim, existe alavancagem no nosso meio também, tá bom? Então toma muito cuidado. Por exemplo, quando você faz um financiamento, você simplesmente aposta no melhor daqui para frente. Você faz um financiamento aí, sei lá, de um veículo durante 48 meses, como eu fiz a primeira estrada que eu tive. A gente aposta sempre que vai dar tudo certo, que não vai ter nenhum tipo de problema, que a gente não vai ficar desempregado, que não vai ter nenhum problema de saúde. E muita gente acaba entrando, fazendo esses financiamentos, esses empréstimos, comprometendo até 50% da renda ou mais do que isso. Gente, pelo amor de Deus, quando for fazer um financiamento, um empréstimo, qualquer coisa do tipo, não comprometa mais do que 30% dos seus rendimentos, daquilo que você ganha. E outra, tenha sempre um valor de reserva. É claro que você pode fazer aí um financiamento de 70 meses e honrar os 70 meses não dá nada, porque simplesmente deu tudo certo. Mas se der algum problema, como é que você vai fazer? Então, procure se precaver antes, procure fazer da maneira correta. O financiamento, o empréstimo nunca é bom. É claro que tem situações em que realmente não dá para evitar e a pessoa precisa fazer, mas mesmo assim, procure se cercar de garantias, tá? Não invista mais do que 30% do seu dinheiro. Procure ter uma reserva antes de fazer isso, uma reserva que, sei lá, pague 5 meses, 6 meses ou até mesmo um ano, caso você venha ficar desempregado, um dinheiro de onde você possa tirar e continuar quitando aquele financiamento ali, porque financiamento, se você não quitar, se você deixar atrasar por muito tempo, tenha isso. O bem, ele não é seu. Então, o banco que financiou, ele vai vir e vai tomar. Então, você vai acabar perdendo o valor que você deu de entrada, as parcelas que você já pagou. Então, muito cuidado. Isso aqui também é um tipo de alavancagem, tá bom? Não é tão conhecido assim, mas pode ter certeza que é um tipo de alavancagem. Bom, família, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que esse vídeo possa realmente te ajudar e te esclarecer as formas de lidar com o dinheiro. Muito cuidado com essa questão aqui. Porque isso aqui já destruiu a vida de muita gente. A alavancagem é uma coisa que destruiu a vida de muita gente. Tinha gente que tinha patrimônio de 30 anos e simplesmente perdeu tudo se alavancando no mercado. Teve um caso também de um cara com 22 anos, acabou perdendo tudo, e aí ele fica desanimado, já não quer mais investir, porque na realidade não tem nada a ver. Isso de alavancagem, isso não é um investimento. Que fique bem claro, tá bom? Isso não é um investimento, isso é uma aposta, e toda aposta tem riscos tremendos. Bom, e se você que ficou até aqui, gostou do conteúdo, considere se inscrever, curtir, compartilhar e vir fazer parte dessa família também, tá bom? Por hoje é só, um abraço a cada um de vocês, valeu e fui!